Mais um vídeo falando sobre Backrooms depois de um ano sem dizer um A sobre. Mas tem um motivo, é que o filme das Backrooms tá saindo aí, e eu aproveitei para falar mais um pouquinho sobre. Nesse vídeo aqui, eu vou tentar abordar tudo o que a gente sabe sobre as Backrooms, mas claro, contando da forma que eu faço hoje em dia, que é, bom, desse jeito aqui. Quem é mais antigo no canal deve lembrar de como era. Se você não sabe o que são as Backrooms, vai saber nesse vídeo. Olá, amante do terror. Eu sou o Viral, e hoje eu vou te apresentar a dimensão que nunca acaba. Já verifica se você está inscrito aqui no canal, que eu tô com a meta de chegar em 1 milhão ainda esse ano. Bom, ninguém sabe o que de fato são as Backrooms. Só se sabe que é uma dimensão ou uma realidade paralela em que qualquer um pode entrar a qualquer momento, mas não se sabe exatamente como, quando ou porquê. E geralmente quando se entra, nunca se sai. Existem várias teorias para tentar explicar o que elas são e de onde vieram. A mais comum é de que é um espelho distorcido da nossa própria realidade, porque tem muitos elementos que existem aqui, tipo salas, carpetes, casas, até mesmo pessoas, que aqui são chamadas de viajantes ou travelers. No início, as pessoas acreditavam que as Backrooms eram só aquelas salas amarelas infinitas, que fedem a carpete molhado e tem um zumbido constante de luz fluorescente que vai te enlouquecendo aos poucos. Não teria nada para ver aqui, só um monte de salas amarelas iguais que dão a sensação de que você não tá saindo do lugar, o que também é desesperador. Você não sentiria sede ou fome aqui, o que significa que também não poderia morrer por causa de nenhum dos dois, o que também deve significar não morrer de velhice. Então, se você não conseguir achar uma saída, você se condenou a ficar vagando por essas salas amarelas para sempre. Elas não seriam de fato infinitas. Esse lugar teria cerca de 600 milhões de milhas quadradas, o que daria mais ou menos 1,8 bilhões de quilômetros quadrados, só 3 vezes maior que a Terra. Basicamente, você estaria vagando sem rumo em um lugar que é maior que o planeta inteiro, mas ainda é melhor do que se fosse infinito, porque significa que tem um fim. Só tá muito longe. Agora, como é que as pessoas conseguem cair nessa dimensão? Não é como se a pessoa estivesse andando numa boa e do nada caísse num lugar desse, né? Então, deixa eu te explicar o conceito de no-clip. O no-clip é um termo em inglês que pode significar passar ou atravessar. Esse termo se usa quando alguma matéria sólida atravessa outra coisa sólida sem encostar nela. O no-clip vai contra aquele princípio da física que diz que dois corpos não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo. Nesse caso, ocupam sim. Ocasionalmente, pode acontecer uma falha na realidade, onde alguma matéria, pode ser uma parede, uma cadeira ou até uma pessoa, vai ficar permeável que nem um holograma. Se alguém ou alguma coisa atravessar esse objeto que tá com uma falha na realidade, fazendo o no-clip, ela vai sair nessas salas amarelas aqui, que são conhecidas como lobby. O no-clip acontece de forma aleatória, mas existem pessoas, no caso viajantes, que conseguem fazer ele deliberadamente. Então dá para você forçar o no-clip para conseguir passar para outros níveis. E sim, nas Backrooms existem níveis. As salas amarelas são só o começo e também são conhecidas como nível 0. Aqui não tem entidades, você não sente nenhum tipo de necessidade, é como se realmente fosse uma área neutra, mas tem como achar uma saída para outros níveis, indo do 1 até o infinito. Deixa eu falar dos níveis que eu considero melhores e também mais populares. Os níveis das Backrooms podem ou não ser perigosos, dependendo das criaturas que existem lá ou pela insalubridade do lugar também. Existem aqueles que poucos ou ninguém conseguiria sobreviver, e outros até considerados como relaxantes, como é o caso das Pool Rooms. As Pool Rooms são vários corredores interligados com várias salas cheias de, adivinha só, piscinas. As águas dessas piscinas são ondulantes e mornas, com um tom azul esverdeado, como uma piscina comum geralmente teria. Os corredores e salas podem variar de tamanho e forma, indo desde lugares uniformes até anomalias espaciais, com piscinas no teto, por exemplo. Todos os lugares das Pool Rooms são construídos com esses azulejos brancos e imaculados, sem nenhum tipo de arranhão ou rachadura na superfície. O que é bem estranho porque eu duvido que alguém vá lá para fazer manutenção, o que significa que o próprio nível se limpa sozinho. Ele tem várias conexões entre si, e as estruturas dentro dele não fazem o menor sentido,
tipo um monte de pilares saindo das piscinas em uma quantidade tão grande que perde o significado. Algumas áreas não têm bordas para se segurar, virando mais uma sala inundada do que uma piscina. As luzes ficam em ângulos irregulares, então algumas áreas ficam no completo escuro. E por fim, escadas que levam diretamente para poços profundos inundados, ou simplesmente os poços sem escadas, só um buraco cheio d'água. A água das pool rooms tem algumas substâncias, e a única que foi identificada foi o sulfato de magnésio, vulgo sal de Epsom, não a impressora. Esse sal tem efeitos relaxantes no corpo, geralmente sendo usado em banhos premiums. As outras substâncias não foram identificadas, mas nenhuma delas é nociva, muito pelo contrário, na verdade. Elas realçam os efeitos relaxantes do sal por meios anômalos, então, no geral, são benéficos. Mas nem tudo são flores. Nesse nível existe sim uma ameaça, apesar de nenhuma entidade. É uma doença chamada praga de hidrolite. E o que é essa praga? É uma bactéria que fica presente nas águas profundas e não tratadas com cloro aqui nas pool rooms. Lembra daqueles poços que aquelas escadas e buracos levam? Então, é ali que elas se proliferam. Podem se espalhar pelo ar, pela água ou simplesmente pela respiração de alguém infectado. Ela pode causar febre, dores intensas e até delírio se ficar por muito tempo. Não é letal, mas pode ser bastante incômodo, principalmente quando se está nas backrooms, que não é uma dimensão exatamente amigável. Por essas e outras que não é recomendável explorar as águas profundas das pool rooms. Primeiro porque não se sabe o que tem lá. Você pode acabar se perdendo e se afogando. E por causa da praga de hidrolite. Se mantém nas piscinas rasas, que você vai ficar bem. Agora, indo para um completo contraste das pool rooms, a gente tem um nível cujo nome é só uma exclamação, mas também é conhecido como Corra pela Sua Vida. Esse nível consiste basicamente no corredor de hospital extenso, e quando eu digo extenso, eu quero dizer com mais de 10 km de comprimento. Claro que ninguém nunca parou para medir exatamente, porque fazer isso aqui é impossível, levando em consideração a natureza desse nível. Isso é só uma estimativa baseada nos relatos de quem não virou almoço das entidades. Mas calma que eu já chego lá. Esse corredor é geralmente reto, mas podem existir curvas em raras ocasiões, então é bom prestar atenção para não dar de cara com uma parede, levando em consideração que a iluminação desse nível não é das melhores, às vezes é até inexistente. Existem algumas placas de saída espalhadas pelo teto desse nível, e sim, elas indicam a direção da saída, não é uma armadilha, e são a sua única fonte de iluminação nesse nível, emitindo uma luz avermelhada que dá um tom ainda pior. A posição e a intensidade da luz dessas placas é aleatória, então podem e vão ter áreas desse nível que vão ser completamente escuras. Você vai ter que se basear na sua própria sorte. Vão ter várias portas rudimentares feitas de aço espalhadas pelo corredor. E apesar de serem portas, não é recomendável tentar abrir, porque você não vai conseguir. É só uma perda de tempo precioso que pode literalmente custar a sua vida. Existem portas que abrem? Existem. Inclusive são possíveis saídas desse nível. O problema é que até você encontrar essas, você vai tentar abrir várias outras trancadas ou que não levam para lugar nenhum, ou que são só passagens para outras áreas desse mesmo nível. No geral, só continua o caminho. Assim que o viajante chegar nesse nível, ele vai ficar por uns segundos em silêncio, para se habituar ao novo cenário e tentar entender o que está acontecendo. Em alguns casos, ele pode começar numa sala, ao invés de um corredor, mas tudo leva ao mesmo cenário. Ele está perdido, tentando entender onde está. Depois desses segundos, um alarme de incêndio ensurdecedor vai soar para todo o nível. Isso não seria um problema se não fosse acompanhado do motivo para o perigo desse nível ser tão alto: as entidades. Inúmeras entidades que são encontradas pelas backrooms vão aparecer de uma vez aqui, correndo atrás do viajante, e se pegarem, você já sabe o que acontece. Por isso que o nível se chama Corra pela Sua Vida, porque é o que você tem que fazer para sobreviver. Correr e muito até encontrar a saída. Felizmente, algumas coisas estão ao seu favor. As entidades se adaptam à velocidade do viajante. Então, você não precisa correr rápido, mas tem que ser constante, porque apesar de elas não serem muito rápidas, elas nunca param. E também vão ter alguns suprimentos para ajudar o viajante a continuar correndo, tipo garrafas de água de amêndoa espalhadas pelas camas de hospital. Só fazendo um parênteses aqui, a água de amêndoa é o suprimento mais importante das backrooms disparado. Com ela você pode fazer de tudo,
Serve tanto para alimento quanto para cura em alguns casos. Então é um ótimo suprimento para correr uma maratona de 10 km. À medida que você avança, as placas de saída vão ficando cada vez mais escassas, o que significa menos luz, o que significa mais perigo. E não contente com isso, o nível ainda disponibiliza algumas armadilhas, como fios elétricos desencapados e saídas falsas. Tanto as falsas quanto a verdadeira têm placas de saída em cima delas. E para você identificar certa, vê se tem uma curva logo antes da porta. Se tiver, é falsa. Se não, é verdadeira. Pode entrar sem medo. Que daí você vai ser transportado para um nível aleatório. Um desses níveis podendo ser o Fun. O nível Fun parece mais um salão de festa, com vários balões espalhados para todos os cantos, música divertida tocando, até parece que é mais um daqueles inofensivos relaxantes, tipo as pool rooms. Mas não se engane. Aqui é tão perigoso, se não mais perigoso que o anterior. Não por causa do nível em si, e sim por causa dos seres que habitam aqui. Já ouviu falar nos partygoers, ou os festeiros? Eles são criaturas extremamente inteligentes, capazes de raciocinar, se comunicar entre si, montar armadilhas em lugares comuns de viajantes ou outras coisas vivas passarem e armar emboscadas em saídas. Além disso, eles têm conhecimento de mecânica e computação, conseguindo até mesmo hackear os sistemas da MAG, a organização mais poderosa das Backrooms, manipulando e ocultando informações importantes. Muitas das informações que a gente podia ter acesso, não podemos mais, principalmente sobre eles. Os partygoers correm a uma velocidade sobre-humana, então se ele te perseguir em um caminho reto ou um campo aberto, pode-se considerar um cadáver. Agora, se um partygoer não conseguir pegar uma presa em até 30 segundos, ele considera a caçada um fracasso, por causa que o fôlego deles não é infinito, então dá para usar isso como vantagem. O level Fun é o habitat natural deles, quase como um quartel-general. Lá dentro existem milhares de partygoers, e não só eles como também os party hosts, que são responsáveis por alertar todos os partygoers ao redor da sua localização, caso eles te vejam. Os partygoers caçam humanos por 3 motivos: comida, esporte ou aumentar seus números. Nas mãos deles tem garras, ou dentes, que se penetram na sua pele, que vão meio que te infectar, e em poucos segundos você vai virar um deles. O meio de reprodução é assexual, só precisando de um hospedeiro e voar lá. Tem uma contraparte dos partygoers, ou melhor, tinha, que são os Party Poopers. Eles eram entidades humanoides que vestiam moletons pretos, calças jeans azuis e tênis. No rosto, eles tinham máscaras com uma feição triste, o contrário do rosto dos partygoers, que é uma face sorridente. Eles ajudavam os viajantes que vinham pelo caminho, levando eles para lugares seguros, junto de outras pessoas, em postos avançados. Mas por que eles não existem mais? Por causa de um evento catastrófico que aconteceu tem muito tempo, chamado Fun War. Existiram 3 Fun Wars, e foi logo na primeira que os Party Poopers foram dizimados pelos festeiros. Tem a teoria de que os Party Poopers ainda estão vivos, pelo menos o que sobrou deles, lá na Terra Prometida, que seria o suposto melhor nível das Backrooms, onde você teria entretenimento, segurança e suprimentos infinitos. Suposto porque ninguém sabe se esse nível realmente existe. É só teórico, infelizmente. Quanto às entidades, existem várias, centenas delas espalhadas pelas Backrooms, incluindo os Smilers, Clumps, Skin Stealers, Death Moths, enfim. Se você quiser saber mais sobre elas, aqui no canal tem uma playlist que tem só as entidades das Backrooms. Mas o que fez as Backrooms realmente ficarem populares foi a minissérie do Kenny Pixels, começando com esse vídeo aqui, um found footage das Backrooms. Ele começa com um grupo de garotos tentando fazer uma filmagem de algum filme, quando o cinegrafista simplesmente atravessa o chão e cai no lobby. Ele sai por aí explorando, vendo se tem mais alguém ou se consegue achar a saída daquele lugar, mas não tem nada além das salas amarelas. Lembra que essas salas supostamente não tinham nenhuma entidade? Pois é, aqui nas Backrooms do Kenny Pixels tem sim. Essa criatura aqui, de acordo com a Wiki, se chama Lifeform, também conhecida como bactéria. A bactéria é uma criatura feita de fios pretos, humanoides, que é hostil contra qualquer humano que encontrar, fazendo esse barulho altão aí.
E não existe só um, mas vários desses espalhados por aí, como se fosse uma espécie mesmo. Na playlist tem 22 vídeos só contando a história das backrooms do KiniPixels, que funciona igual, mas de um jeito diferente do que na Wiki. A Meg não existe aqui, o que existe é a Async, que estuda as backrooms. Se você quiser que eu fale só sobre isso no futuro, só deixar aqui nos comentários. Se eu for deixar pra falar nesse vídeo, vai ser 1 hora, e eu não tô com esse tempo todo, infelizmente. Eu mencionei a Meg, mas o que são essas organizações afinal? Existem vários grupos dentro das backrooms que foram formados por viajantes, indo de grupos pequenos até um governo inteiro, como é o caso da Meg. Mas existem outros, tipo a Fundação de Outra Dimensão, Indústrias Arquitetas, a AEG, Colonistas das Backrooms, Associação da Cruz Vermelha das Backrooms, Autoridade Botânica das Backrooms, Fundação de Investigação das Backrooms, BWO, Dutch of Cascada, Ectopia da Atrego, Comitê de Pesquisa de Entidade, State of Nautica, ISDO, IRIS, e vários outros grupos que dariam outro vídeo inteiro só falando de cada um deles. Cada grupo tem um papel dentro das backrooms, alguns sendo bons, outros sendo ruins, como no caso da IRIS, que é composto por um grupo de hackers que se infiltram, manipulam e sabotam. É um grupo maligno, e se você for procurar, vai encontrar vários outros. Agora, é possível sair das backrooms? Não só é possível, como já tiveram pessoas que saíram. O problema é que dependendo do nível que você tá, você pode sair no exato mesmo segundo que desapareceu, quanto pode sair quando o mundo já acabou, sendo você o único humano que restou no planeta. O tempo funciona de um jeito diferente nas backrooms. Pode ter se passado 1 milissegundo a 1 milhão de anos. A realidade se chama Front Rooms, e é basicamente o mundo normal, onde a gente vive, e um sonho distante. Muitos viajantes querem voltar, mas tem outros que já estão tão acostumados com a vida nas backrooms que nem querem mais saber da normalidade, não querem mais lidar com o mundo real. Me diz aqui nos comentários o que você faria se caísse nas backrooms. Acha que voltaria rápido ou ficaria lá pra sempre? Será que você se adaptaria bem ao ambiente? Vai saber. Agora um salve pros abençoados que se tornaram membros. Essa lista que tá passando aí na tela é atualizada uma vez por mês. Se você quiser ter o seu nome aparecendo aqui no fim de todos os vídeos, ter o selo do lado do seu comentário da Máscara da Erudição e receber os vídeos de forma antecipada, é só assinar o membro Bênção do Emissário VQ ou Bênção de Niar da Totep. Então é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo.